Queria começar por agradecer o convite para aqui estar, cumprimentar a Sra. Professora Ana Noronha e todos os seus colaboradores aqui do Ciência Viva, todos os senhores professores, todas as senhoras professoras. Parabéns também àqueles que acabaram de receber esta distinção. Tenho a certeza que depois de um dia intenso e muito animado aqui, terei que fazer um esforço para conseguir ter a vossa atenção. Prometo não ser muito longa. Eu não combinei muito em detalhe nem com a professora Ana nem com a doutora Adelina, mas eu gostaria de fazer a minha apresentação e, se possível, deixar alguma margem para algumas questões. Tenho vindo a fazer em várias escolas estes seminários de arranque de ano letivo. Temos sido, na Direção-Geral de Educação, muito solicitados para irmos às escolas, para estarmos com professores e, no final, tem havido sempre espaço e algum tempo para esclarecer algumas questões e, portanto, eu queria deixar também essa possibilidade. Na altura, falei particularmente com a doutora Adelina e o que tínhamos combinado era eu trazer-vos aqui um bocadinho uma panorâmica daquilo que, à data, já está a acontecer em todas as nossas escolas, em todos os nossos agrupamentos, que é a questão da autonomia e flexibilidade curricular. Se o ano passado tivemos apenas algumas escolas e agrupamentos em pilotagem, ainda assim bastantes, mais de 200, incluindo as escolas privadas, este ano, e depois de uma avaliação e depois de uma análise cuidada daquilo que se passou durante o ano passado, saiu já em julho um decreto-lei, que é o conhecido agora como 55/2018, que vem então enquadrar estas questões relacionadas com a autonomia e a flexibilidade curricular. De todas as maneiras, nestas apresentações, e porque imagino, estando a plateia repleta de professores, a maior parte de vós já discutiu longamente, eu pelo menos com os colegas com quem tenho conversado, isso tem acontecido, já discutiram diferentes formas de interpretar estas orientações e de as implementar. Mas, por vezes, as questões são específicas, o que é bom, mas levam-me a suspeitar que falta, talvez, algum enquadramento para estas mudanças em curso. E, precisamente por isso, estas apresentações que tenho vindo a fazer fazem algum contexto, que é importante darmos contexto às mudanças que estão a acontecer, dão algum contexto, explicam porquê. De há 3 anos, praticamente, esta parte, encetámos um processo de alguma mudança, com muita auscultação, com ouvir professores, alunos, pais, famílias, encarregados de educação, e depois então ir mais especificamente nas questões da educação, as políticas educativas e depois ir afunilando até chegarmos a algumas questões mais específicas de projetos em ciência. E depois terminarei com brevíssimas notas finais, onde vou dar aqui algumas situações mais concretas também que já nos fomos apercebendo. E eu, entretanto, não estou com relógio e vou pedir à Adelina para me fazer um sinal, mais ou menos quando passarem 20 minutos da minha apresentação. Pode ser, porque isto vai andar mais ou menos, se tudo correr bem, entre os 20 e, no máximo, não queria de todo ultrapassar os 30 minutos, está bem? Pronto, então, avançando aqui para as questões mais de enquadramento, permitam-me trazer-vos alguns dados relativamente àquilo que é o nosso sistema educativo. É importante, mesmo somos professores, somos do terreno, estamos nas escolas, mas há que ter consciência de alguns números relativos àquilo que tem sido a evolução do nosso sistema educativo em Portugal. Nós, em 1970, tínhamos quase 26% de pessoas analfabetas. E os últimos censos, 2011, iremos ter brevemente novos censos, mas os de 2011 mostravam que ainda permaneciam como completamente analfabetos, um pouco acima dos 5%. De todas as maneiras, quando colocamos isto num gráfico, vemos que ali, a partir dos anos 70, começamos a ter uma quebra acentuada destas questões relacionadas com o combate ao analfabetismo. A nossa lei de bases é uma lei de bases recente. O nosso sistema educativo, organizado como está, é relativamente recente se comparado com outros países. A lei de bases do sistema educativo, que todos conhecerão, é apenas de 1986 e em 2009 dá-se o alargamento da escolaridade obrigatória a 12 anos. O que é que isto significa para nós? Significa que o sistema educativo
cresceu muito rapidamente. Tínhamos muito poucas pessoas na escola em 1970 e as que estavam na escola praticamente apenas para concluírem aquilo que nós chamamos agora o primeiro ciclo, portanto, a quarta classe, e desde os anos 70 e até agora nós tivemos e temos tido, felizmente, uma massificação do nosso sistema, e isto é importante ter em conta porque isto explica algumas das questões que muitas vezes é por elas que começamos, nomeadamente relativamente àquilo que é um ensino ainda muito tradicional, muito ligado a uma era industrial, e isso decorre e tem uma explicação e tem um contexto. Reparem, mais alguns números, permitam-me, enquanto o primeiro ciclo, esta universalidade que vem e que cresce nos anos 70 e ali em 70, 75, um primeiro ciclo já universalizado, a verdade é que os outros ciclos, e até mesmo o próprio a educação pré-escolar, mas depois o segundo, o terceiro ciclo e o secundário, só a partir dos anos 80, 85 é que começam então a alargar e a crescer. A verdade é que se nos satisfaz termos hoje em dia todas as crianças na escola e praticamente também todos os jovens por via do alargamento da escolaridade obrigatória há 12 anos, a verdade é que nós continuamos com a questão do insucesso ainda muito presente. Não nos basta nem nos deve satisfazer ter todas as crianças e todos os jovens na escola se eles não fazem um percurso que é um percurso direto ao longo da sua aprendizagem. E não queremos, obviamente, com isto dizer que então facilitemos o ensino para que todos terminem rapidamente. Obviamente que não é isso. A noção de sucesso que temos que ter para os nossos alunos é também uma noção colada à exigência, ao rigor e a uma qualidade do próprio ensino. Mas, na realidade, as nossas taxas de insucesso estão ainda muito acima daquilo que são as médias europeias. E tão grave quanto as questões do insucesso são as questões do abandono, especialmente nos jovens do ensino secundário. Nós estamos ainda ali, dados de 2017, estamos com 12,6% de jovens que não terminam o ensino secundário. Isto tem que nos preocupar. Isto é uma questão que tem que nos preocupar. Não basta termos legislação que diz que temos 12 anos de escolaridade obrigatória, se, na verdade, depois temos jovens que, por motivos diversos, não concluem a escolaridade obrigatória. Estudos têm-nos apontado para o facto de muitos destes jovens que não concluem o ensino secundário, muitos destes jovens que abandonam a escola, têm por trás um preditor de insucesso, que é um preditor associado às baixas habilitações das mães e a condições socioeconómicas frágeis. Isto são estudos que têm vindo a ser feitos e que, uma vez mais, também têm que nos preocupar e alertar para estas questões. Costumamos dizer que, isso é quase um lugar comum, que bons alunos apoiados pelas famílias sobrevivem a qualquer sistema de ensino. Jovens provenientes de famílias mais frágeis, se não têm no sistema de ensino, se não têm nas escolas todo o apoio que em casa não conseguem ter, são esses que infelizmente não fazem percursos de sucesso, percursos diretos, e são esses que muitas vezes abandonam. Significa isto então, e voltando àquela questão que já há pouco abri um pouco, que é a questão de nós muitas vezes dizermos que muito do insucesso, até o próprio o abandono, acontecem porque a escola não é apelativa para os nossos jovens. Eu diria que não é só por isso. Não é só por isso, precisamente pelas questões que acabei de referir há pouco, que é esta ligação que há entre as baixas habilitações das mães e uma base socioeconómica muito frágil destes jovens que abandonam, que não fazem percursos de sucesso. Mas a verdade é que muitas vezes associamos a questão deste modelo muito industrial da nossa educação como causa para o desinteresse dos nossos jovens pela escola, quando nós sabemos que na sociedade aquilo que temos é um modelo cada vez mais orgânico, cada vez mais multidisciplinar, em que nas empresas, por exemplo, hoje em dia ouvimos muitos exemplos destas startups em que temos jovens das áreas, nomeadamente das áreas tecnológicas, que trabalham em equipas multidisciplinares, que muitas vezes inclusive incluem gente das artes, mais criativos, que ajudam a encontrar soluções para problemas que são cada vez mais complexos. E, portanto, ouvimos muitas
vezes referir as nossas escolas como escolas onde reina ainda um modelo muito industrial, onde as aulas, também às vezes quase que em brincadeira se diz que tem este formato de autocarro, em que se espera que os nossos alunos sejam tranquilos, sejam ouvintes, sejam disciplinados, quando nós sabemos que é na interação que conseguimos trabalhar, é na interação que conseguimos resolver desafios e resolver problemas. E por isso este é um dos desafios que se coloca, o desafio de evoluir deste modelo ainda muito industrial para um modelo mais social, ainda que, recordo, este modelo industrial decorre precisamente do facto do sistema educativo ter crescido muito rapidamente e ter sido preciso educar e formar os nossos cidadãos, os nossos jovens, muito rapidamente. A verdade é que, como eu referia, este modelo um bocadinho em autocarro, esta sala de aula, já não faz sentido para os nossos jovens e eu tenho a certeza que, para este público, aquilo que eu estou a dizer é algo que já decorre de uma reflexão que todos fazem, porque ao envolverem-se em projetos como este, que aqui estão nestes dias a debater e a trabalhar, é porque têm uma perspectiva diferente desta sala de aula e, garantidamente, os vossos alunos trabalham muitíssimo mais nesta lógica e não nesta da sala de aula tradicional e formatada igual para todos. Estes ambientes, e eu destaco aqui esta imagem, para a semana vou a uma escola de Rio Maior, onde vamos inaugurar alguns espaços que até há pouco tempo eram muito sublinhados como salas de aula do futuro, e nós temos vindo a tentar desconstruir essa designação. As salas de aula do futuro, que eram salas muito tecnológicas, com muita tecnologia, e temos vindo a tentar desconstruir essa ideia, porque muitas vezes não é preciso muita tecnologia, o que é preciso é desarrumar um bocadinho a sala de aula e organizá-la de uma outra maneira, onde também os nossos jovens se sintam mais confortáveis e com mais vontade de estar. Avançando então para as mudanças e agora, depois desta contextualização breve, avançando para as mudanças que estão em curso, eu listei ali algumas delas, mas vou debruçar-me particularmente sobre estas três primeiras, como prometi no início, sendo que não deixarei depois, já mesmo no final, de fazer referência às duas que ali estão. Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, é por aqui que vou começar, e vou começar por aqui porquê? Quando eu faço este enquadramento e trago aqui algum contexto para esta necessidade de mudarmos, e quando eu digo a necessidade de mudarmos, obviamente não significa que todos tenhamos que mudar. Nós temos, felizmente, nas escolas portuguesas, muitas bolhas de inovação, de criatividade, de projetos muito interessantes, mas infelizmente muitos deles ainda não conseguiram contaminar à sua volta. Temos escolas com projetos muito interessantes, mas quando as visitamos, e somos muito chamados a ir às escolas, muitas vezes os diretores, os próprios coordenadores dos projetos nos dizem que não conseguem avançar para além de um determinado número de professores envolvidos. E como tal, como eu referia, há cerca de 3 anos começou este movimento, que foi um movimento muito reflexivo. Começou por ser através de um questionário que foi passado em todas as escolas e a todos os professores para fazerem alguma reflexão sobre o currículo. Já havia esta percepção, e todos nós professores temos essa consciência, de que os programas são muito extensos, muito densos, e que isso muitas vezes era tido como um impedimento para uma abordagem pedagógica, uma organização do trabalho pedagógico com os alunos. Era por aí que estava o impedimento. Por outro lado, faltava um referencial que enquadrasse estes 12 anos de escolaridade, esta presença dos nossos jovens durante 12 anos na escola. E é por isso que, a pedido do Sr. Secretário de Estado da Educação, um grupo que foi coordenado pelo professor Guilherme de Oliveira Martins, e que eu tive o privilégio de integrar, desenhou este perfil e desenhou nesta perspectiva de tentar ter um referencial que enquadrasse e explicitasse o porquê de o nosso país considerar importante que as crianças e os jovens permaneçam durante 12 anos na escola. Este perfil, que foi desde logo e muito cedo pelo próprio professor Guilherme de Oliveira Martins, aliás, ele foi apresentado neste auditório, a sua primeira versão, quando foi posta à discussão, foi aqui que ele foi apresentado. Ele achou desde cedo que não deveria ser um perfil de competências, mas sim um perfil de base humanista, centrado em valores,
e que sim, tivessem referidas as competências como aquelas que devem ser desenvolvidas na escola e que preparam o jovem para a sua vida ativa, profissional ou para prosseguir estudos, mas que na base tivesse precisamente um conjunto de valores que vêm mencionados e que são os valores da liberdade, da responsabilidade e integridade, da cidadania e participação, da excelência e exigência, da curiosidade, da reflexão e da inovação. Este é o centro do perfil. São jovens que, ao longo de 12 anos na escola, consigam, com o apoio e com a orientação dos professores, desenvolver estes valores. É isto que importa, ou que consideramos ser importante na sociedade atual. Obviamente que, cruzando com estes valores, há um conjunto de áreas de competência que faz sentido na sociedade em que estamos e na sociedade que perspectivamos como sendo fundamentais, quer estes jovens, como eu já referi, venham a integrar o mercado de trabalho quando terminam os 12 anos de escolaridade, quer eles venham a prosseguir estudos nas universidades ou nos politécnicos. Também ficou claro, quando desenhámos este perfil, que ele tinha que ter implicações práticas, e essas implicações práticas passam, na maior parte dos casos, por termos que mudar aquilo que se passa na sala de aula, e eu volto novamente à sala de aula. Não é possível desenvolver competências de comunicação se os nossos jovens não tiverem espaço para comunicarem uns com os outros, para comunicarem com outros que estão fora da sala de aula, isto só para vos dar um exemplo. As competências não se ensinam com PowerPoint, as competências desenvolvem-se praticando. Portanto, tendo no centro aquele conjunto de valores que vos referi, é preciso criar situações poderosas de aprendizagem, onde, ao mesmo tempo que aprofundam conhecimentos de matemática, de história, nas artes, no desporto, desenvolvam estas competências que todos nós sabemos são competências transversais e têm que ser praticadas. Não se ensinam por PowerPoint, como eu referi há pouco, não se ensinam fazendo testes no final do período para saber se todos sabem comunicar, se todos sabem colaborar, se todos desenvolveram relações interpessoais. E, na nossa perspectiva, os desafios são precisamente estes, são os desafios da integração curricular. Ou seja, não é um professor único e especial que alguém designa que deve trabalhar estas questões dos valores e das competências, elas têm que ser integradas naquilo que é o trabalho na sala de aula, naquilo que são o desenvolvimento de projetos que acontecem nas escolas e nos agrupamentos. Não é o professor A, B ou C que têm que ser responsáveis pela competência A, B ou C, ou pelo valor A, B ou C, é toda uma forma de trabalhar a equipa que levará a que tenhamos nas nossas escolas ambientes de aprendizagem que potenciem precisamente o desenvolvimento destes valores e destas competências. Genericamente, pretende-se, e agora já estou a ir na direção da autonomia e da flexibilidade, aquilo que pretendemos, e agora especificamente com o que vem descrito no Decreto-Lei 55/2018, é precisamente acabar com a compartimentação de saberes, é enriquecer os espaços de aprendizagem, nomeadamente com tecnologia, mas não só, é envolver os alunos na tomada de decisão. Porquê? Porque os estamos a preparar para um mundo que sabemos que é um mundo global e complexo, um mundo que não conseguimos antecipar. Diz-se, e há muitos estudos que referem, que há muitas profissões que os nossos alunos vão ter daqui a alguns anos, que são profissões que neste momento não conseguimos antecipar. E, portanto, eles têm que ir dotados destas áreas de competência transversais que lhes permitirão continuar a aprender ao longo da vida e que lhes permitirão irem que lhes permitam ir-se adaptando aos contextos com que se vão confrontar. Autonomia e flexibilidade é um pouco isto que vos acabei de referir, é termos escolas, é termos grupos de trabalho que preparem e que planifiquem as suas diferentes áreas em conjunto, de maneira a também cruzar os saberes, portanto, tentando, de alguma forma, dissipar aquela compartimentação muito tradicional das nossas escolas, em que as crianças das 9 às 10 aprendem matemática, das 10 às 11 aprendem inglês, das 11 ao meio-dia têm uma aula de desporto. É um bocadinho tentar dar sentido a tudo isto. E é por isso que surgem as aprendizagens essenciais. E as aprendizagens essenciais decorrem dos programas. Os programas, todos eles se mantêm em vigor, mas aquilo que foi feito foi identificar o que é essencial. E
ao terem sido elaborados os documentos com as aprendizagens essenciais, eles são instrumentos de trabalho em sede de conselho de turma, em sede de organização das próprias escolas e que vão permitir que um professor que é, por exemplo, como a maior parte de vós da área das ciências, possa perceber exatamente o que, para além de ser essencial na sua área, é também essencial noutras áreas e assim poder cruzar as aprendizagens de diferentes áreas e com isso dar sentido àquilo que são as aprendizagens dos próprios alunos. Temos ouvido algumas críticas no sentido de que fomos desenterrar a área escola de há muitos anos atrás, o que não é verdade. A área escola e esse tipo de projetos eram projetos que existiam para além do currículo. Estes são projetos que devem estar no currículo. Significa que não queremos que, para além de tudo o que os professores já têm que ensinar e de tudo aquilo que os alunos já têm que aprender, para além disso ainda terem projetos. A ideia não é de todo essa. A ideia é que haja um trabalho que não é um trabalho fácil, mas que seja um trabalho de articulação curricular em que professores de diferentes áreas dão sentido a aprendizagens de diferentes áreas, trabalhando-as com os seus alunos nesta lógica, acima de tudo, inter e transdisciplinar. Não ficaria bem se não fizesse aqui uma referência aos clubes de ciência viva na escola, que a DGE, a Direção-Geral da Educação, está a organizar em conjunto precisamente com o Ciência Viva e que significa a possibilidade de criarmos espaços nas escolas, espaços que sejam espaços abertos à comunidade e onde precisamente trouxe este projeto não apenas por ser um projeto que me é muito caro, mas acima de tudo porque é também uma oportunidade para que a autonomia e a flexibilidade curricular possam verdadeiramente ser exercidas. Muitas das aprendizagens precisam de sair da sala de aula, precisam de serem realizadas em espaços que sejam espaços mais apelativos ao saber, às aprendizagens. E é isso que pretendemos com os clubes de ciência viva na escola. É que um grupo de professores, um grupo de alunos se organizem e preparem espaços que depois sejam abertos a todos. Não é um espaço apenas para aqueles, é acima de tudo um espaço pelo qual eles se responsabilizam e que abrem à comunidade, nomeadamente estabelecendo parcerias com espaços que já existem, com organizações que já existem no âmbito da ciência, nomeadamente muitos dos centros de ciência viva que estão espalhados por todo o país. É esse o objetivo. Estou a terminar o meu tempo? Muito bem, estou a terminar o meu tempo e esta era a mensagem importante que vos queria dizer e agora já só faltam estas notas finais, um bocadinho para vos dar esta perspectiva de que com autonomia e flexibilidade aquilo que pretendemos é então esta lógica de aprendizagens inter e transdisciplinares e que a gestão do currículo tem que ser feita em conjunto entre os professores, todo o trabalho de desenvolvimento curricular, que não é um trabalho fácil, deve ser feito também de forma colaborativa entre os professores e outros membros da comunidade que os apoiem e para isso o próprio Ministério da Educação tem uma estrutura de apoio que conta com esta lógica de acompanhamento e monitorização e ao mesmo tempo com o dar cada vez mais autonomia às escolas, de tal maneira que ali no topo tem aquela sigla PPIP, se calhar alguns professores que aqui estão são destas escolas PPIP, são pilotos com 100% de autonomia e flexibilidade curricular e em que a gestão e toda a organização pedagógica é feita em plena autonomia pelas escolas. A única garantia que estas escolas dão ao Ministério é que os alunos, todos eles, cumprem as aprendizagens essenciais que estão designadas nos documentos que vos falei há pouco. Este apoio materializa-se como? Materializa-se a partir de uma coordenação nacional que envolve várias instâncias do próprio Ministério da Educação e que depois no terreno tem equipas que trabalham com as escolas, que trabalham em rede, nomeadamente com pessoas da ANCAP, da DGEST, da própria inspeção e também dos centros de formação que foram reforçados com elementos para fazerem este trabalho junto das escolas. E aqui estão, resumindo aquilo que vos disse no início, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória como referencial que enquadra estas mudanças em curso,
autonomia e flexibilidade curricular como algo que ajuda a implementar estas mudanças, as aprendizagens essenciais, documentos que ajudam precisamente ao desenvolvimento curricular e depois documentos que também considero da maior importância, que é o Decreto-Lei 54, que estabelece as questões relacionadas com a educação inclusiva, que vem substituir o ensino especial, a educação especial, e que agora passamos a ter uma educação inclusiva para todos, e a Estratégia Nacional para a Cidadania, com várias áreas que também importa desenvolver nas nossas escolas. E pronto, com isto termino. O nosso sucesso é o sucesso de todos os alunos, é pelos alunos e para os alunos que trabalhamos, e esta era a mensagem final que vos queria deixar. Muito obrigada pela vossa atenção.